Na passada sexta-feira, dia 26 de abril de 2024, há exatamente 4 dias atrás, foi disponibilizado a todos os membros da Assembleia de Freguesia da Guarda a proposta de regulamento de apoio à natalidade elaborada pela Junta de Freguesia da Guarda no cumprimento de uma iniciativa que foi contemplada no Orçamento e Plano da Freguesia para o ano de 2024. Da respectiva análise ao documento, o Grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da Guarda constatou que o referido regulamento se encontra, na nossa modesta opinião, marcado por algumas imprecisões que poderão e deverão ser alvo de melhorias. Em primeiro lugar, estando votado a apoiar despesas elegíveis de artigos de higiene, alimentação, vestuário e calçado, parece-nos redutor que a iniciativa se restrinja a compras em farmácias e para farmácias. Acreditamos que o modelo deve também ser ampliado a outro tipo de comércio local, localizado na área geográfica da freguesia e que disponibilize os referidos produtos. Não devemos circunscrever a iniciativa a um determinado tipo de ponto comercial, mas sim alargá-la a todos os estabelecimentos locais que vendam os artigos assinalados, de forma abrangente e de acordo com a vontade dos beneficiários. Em segundo lugar, sendo a primeira vez que uma medida deste género e desta magnitude é apresentada pela Junta de Freguesia, impera a dúvida se a intenção da mesma adquire caráter permanente. Em caso afirmativo ou até em caso negativo, o referido regulamento deveria assegurar uma clarificação sobre a vigência do mesmo. Em terceiro lugar, o número 4 do artigo 4 do referido regulamento não é claro quanto à forma de funcionamento da medida. Todos nós temos conhecimento que não é comum estabelecimentos como farmácias e parafarmácias emitirem faturas com prazo de pagamento alargado. O mais normal é serem as faturas de recibo. Neste sentido, resulta a dúvida se a Junta de Freguesia já chegou a um acordo com estabelecimentos para que a metodologia seja esta. Se a resposta for negativa e o beneficiário tiver de pagar os produtos para obter a fatura que lhe permite candidatar-se ao benefício atribuído ao abrigo da medida, não fará sentido, no nosso entender, que o valor do benefício seja transmitido ao estabelecimento farmacêutico. A esta questão acresce a dúvida sobre caso os estabelecimentos permitam que o cidadão adquira os produtos com fatura, mas sem o pagamento. Na hipótese do apoio ser rejeitado, a Junta de Freguesia estará a colocar os estabelecimentos de comércio local da própria freguesia numa situação difícil de cobrança dos valores adjacentes aos produtos em causa. Por fim, constatamos que no artigo 6º do regulamento não se encontra contemplado o prazo de candidatura da referida situação, da situação de adoção. Diz que há um prazo de 6 meses após o nascimento, mas na situação da adoção não está contemplado. O grupo do PS poderia ainda apresentar muitas outras sugestões de melhoria. No entanto, apresentamos estas considerações imediatamente por entendermos serem razões que obstaculizam a votação da atual proposta de regulamento nas condições ideais à aplicação da medida, pelo menos na versão que a proposta se encontra redigida no momento, que na nossa modesta opinião se encontra ferida de imprecisões e contradições que poderão levar a uma difícil percepção dos beneficiários e até a uma difícil execução do mesmo, sendo aprovado nas condições que está e sem mais. O grupo do PS é absolutamente favorável a esse tipo de iniciativas, mormente pelo fato de que as mesmas recobrem um intuito que consideramos ser bastante proveitoso aos cidadãos da Guarda. Neste sentido, respeitosamente, propusemos antes da sessão, ao início da tarde, ao Sr. Presidente da Junta, por intermédio do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, que se dignasse a solicitar a retirada de votação da proposta do regulamento da ordem de trabalhos da sessão de freguesia agendada para hoje. Este pedido visava assegurar que o mesmo possa transitar na maior brevidade possível para a análise alargada da Comissão Permanente da Assembleia de Freguesia da Guarda, garantindo a melhoria da redação do mesmo e assegurando com isso uma maior eficácia da medida, melhoria significativa na compreensão da medida e no rigor que pretende ostentar na execução da mesma, assim como, consequentemente, a estabilização plural do documento conforme a possibilidade de todos os grupos políticos da Assembleia de Freguesia contribuírem para o mesmo. Certos de que a preocupação da Junta de Freguesia poderá ser
poderá ser portadora no início da medida que se possa aplicar, particularmente ao assinalado dia 1 de junho de 2024, e considerando que a próxima sessão da Assembleia de Freguesia previsivelmente decorre no final do mês referido, entendemos que este fato não deve ser tido em preocupação na medida em que o regulamento poderá assinalar o início da vigência da iniciativa com efeitos retroativos, cumprido com os objetivos traçados e assegurando o cumprimento da intenção subjacente. Mas sugerimos para... pronto, é a mesma coisa. Quer o grupo contribuir de forma construtiva para este intento, a semelhança do que aconteceu noutras iniciativas, nomeadamente no regulamento do provedor do bairro e do orçamento participativo da freguesia, que sempre contaram com o espírito aberto, produtivo, positivo e construtivo deste grupo. Pelo que somos de crer que este caso não devia furtar-se a este método, ainda mais pelo fato de que o mesmo se tem revelado muito profícuo. Alinhados com estas preocupações, acreditamos que a medida não pode deixar de estar atenta às pessoas que se encontram financeiramente mais vulneráveis e que não dispõem da capacidade financeira para assumir uma despesa neste montante. Essa preocupação não deve ser descurada. Tendo sido informados do assentimento da Junta de Freguesia face à proposta de melhoria do documento em sede de comissão permanente, previamente à sua votação, congratulamos a decisão de sujeitar o referido regulamento a uma discussão mais alargada e as clarificações e melhorias que o tornem mais eficaz e de mais fácil aplicação. A presente intervenção, portanto, pretenderá servir como um contributo positivo e um ponto de partida para o efeito. Aproveitamos para assinalar uma constatação positiva. Quando fomos chamados a analisar a proposta do Plano de Orçamento para 2024, pedimos à Junta de Freguesia que nos explicasse como é que entendia que 2.500 euros seriam suficientes para apoiar o nascimento na freguesia. Ficamos sem resposta. Na altura sinalizamos a preocupação caso a título exemplificativo nascessem 50 crianças na freguesia durante o próximo ano, procurando estender-se os 50 euros de bônus da freguesia seria um incentivo para isto acontecer. Pedimos até que imaginemos que se fossem 100 crianças a nascer da freguesia, com 25 euros de apoio concedido pela freguesia seriam determinantes no apoio a um casal no momento do nascimento do seu filho. Acontece que durante o ano de 2023 nasceram cerca de 150 crianças com residência na freguesia da Guarda. A crer no valor apontado no orçamento da freguesia para este ano, este apoio traduziria-se em 16 euros para cada criança. Nem sequer vamos comentar. Entretanto, da análise ao regulamento, percebemos que o valor será de 250 euros por criança. Esta alteração só constata o quão ridículo era o valor inicialmente apontado. Foi preciso multiplicá-lo 15 vezes para atingir o valor que agora se apresenta. Trata-se de uma melhoria muito significativa. Pelo exposto, questionamos a Junta de Freguesia sobre o que imperou na hora de promover esta atualização, como calcularam o valor definido, como prevêem financiar o valor total de acordo com o enorme contraste apontado entre o orçamento e o valor por criança apresentado agora na medida. Facilmente percebemos que o número de crianças no ano de 2024, a não se alterar, será necessário 37.500 euros para que a medida seja cumprida, mais 35.000 euros do que o valor previsto em orçamento. Mesmo que queiram justificar a aplicação da medida em 2024 com o início da vigência em 1 de junho, passando para uma média de 75 nascimentos na segunda metade do ano 2024, seriam necessários 18.750 euros, mais 16.250 euros do que o valor previsto no orçamento. Estas questões destinam-se a esclarecer. Não estamos contra a medida. Como é óbvio, acreditamos que ela representa efetivamente uma boa medida para os cidadãos. Aloca uma verba significativa de despesa a um apoio que será fundamental na vida de tantos casais. E por isso parabenizamos a freguesia. Isto sim é inovar, é ambicionar, é ser arrojado, aquilo que a freguesia precisa. Mas também não deixamos de saudar o movimento pela Guarda pela proposta desta medida. Mas, até sabendo que o grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da Guarda apresentou há um ano uma proposta na Assembleia Municipal
que visava garantir a atribuição de 600 euros, é o Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal da Guarda, é que apresentou há um ano a proposta na Assembleia Municipal, que visava garantir a atribuição de 600 euros por criança até aos 3 anos de idade. Acontece que, depois de aprovada, o Sr. Presidente da Câmara Municipal ainda não se disponibilizou a concretizá-la. Mesmo sendo estranho, esta proposta nasce agora pelas mãos do mesmo movimento político a que pertence o autarca, que ainda não concretizou esta vontade do órgão deliberativo do Conselho. Em boa hora, a disponibilidade do movimento aqui representado se materializou neste intento, associando-se às preocupações evidenciadas pelo Partido Socialista. Regressemos ao regulamento. Não podemos deixar de assinalar que, potencialmente, poderíamos prestar algum tipo de incentivo aos nascimentos que ocorram no hospital que serve esta freguesia da Guarda, o Hospital Sousa Martins. Enfatizamos a necessidade de melhorar a componente da adoção no regulamento, que é apresentada, mas dificilmente fica materializada na versão atual da redação, de assegurar uma maior abrangência etária nas crianças que se encontram nesta situação. Concluindo, Sr. Presidente, somos absolutamente favoráveis à iniciativa, absolutamente favoráveis. Contem connosco.